Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão. Aqui recebemos os melhores em Indaiatuba para tratar dos mais diversos temas e, lógico, também para falar um pouquinho sobre negócios. Mas hoje, o meu convidado é uma pessoa envolvida com um assunto, gente, que faz cada vez mais parte do nosso dia a dia, ou deveria fazer, isso que é importante destacar, e que daqui a pouquinho eu vou apresentar a vocês para que vocês conheçam não só o trabalho já desenvolvido por ele, mas também como algumas ideias que serão colocadas em prática em breve. Lembrando sempre, né, que esse nosso programa, antes de tudo, tem um patrocínio da Ryakusen Dojo, que traz o melhor do Karatê Kyokushin aqui para Indaiatuba. Praticar esporte é saúde, gente, é disciplina. E o pessoal do Ryakusen lá oferece um Karatê de primeira linha. Você pode participar de competições também, então é assim, primeira linha, como eu já disse. Confere aí, leia o QR Code na sua tela e faça uma aula experimental. E lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Rio Investidora e Construtora, que apresenta o Estúdio Lining. Como eu falei lá no começo, ele que está fazendo a sua estreia aqui conosco no podcast Gente de Expressão, mas já tem um trabalho assim reconhecido pela sociedade há muito tempo. Vamos falando do professor Sérgio José Teixeira. Professor Sérgio, que honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha, meu amigo. Só tenho a agradecer. Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast aí. Obrigado por atender nosso convite. E vamos falar de inclusão. Isso. Fantástico. Assunto maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, rapidinho. Professor Sérgio José Teixeira, professor dedicado, marido e pai orgulhoso de uma filha. Ministra aulas de geografia nas redes estadual e particular de Indaiatuba, além de ser docente 1 na rede municipal de nossa cidade. Formado em administração, geografia e pedagogia, possui pós-graduação em administração estratégica com ênfase em marketing e recursos humanos, além da formação como técnico em guia de turismo. Na sala de aula, sempre incentivou os estudantes a participarem ativamente da vida política da cidade, promovendo a cidadania e a ocupação de espaços de deliberação, como os grêmios estudantis. Foi convidado a disputar o cargo de vereador nas eleições de 2016 e reeleito em 2024 com reconhecimento de 2.710 eleitores. Atualmente, exerce a presidência da Comissão de Educação e Saúde e é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Indaiatuba. Muitas das bandeiras de Sérgio têm origem em suas experiências profissionais e pessoais. A inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo, nasceu da convivência com alunos surdos. Além disso, a educação segue como fio condutor de sua atuação, especialmente nas áreas de preservação ambiental e no engajamento em prol da comunidade autista. Sérgio, antes de tudo, quando a gente fala em inclusão, a gente tem uma ideia muito ampla, né? As pessoas têm uma ideia muito ampla de inclusão. Mas muitas vezes é algo tão simples, né? No dia a dia da empresa, no dia a dia da sua loja, no dia a dia da sua casa. Sim. Oferecer oportunidades para essas pessoas. Na sua concepção, o que é inclusão? Olha, você disse tudo. É algo simples que a gente pode realizar e que vai fazer toda a diferença para aquele que está sendo incluído. Sem dúvida. Tá? Faz muita diferença. Então, o incluir não é apenas a pessoa com deficiência, mas toda a sociedade, no meio cultural, no meio esportivo, no meio econômico. Sabe aquele sentimento de pertencimento? Claro. A pessoa se sentir pertencente àquele município, né? Àquela região, àquele bairro. Isso é incluir um todo. É eu pensar em um evento que eu vou realizar pensando num todo da sociedade. Claro. Será que essa pessoa vai conseguir ter acesso? Vai conseguir ouvir, ver, sentir? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Porque é algo assim comum a gente fazer um evento generalizando. Assim tá bom. Mas eu tenho que pensar em um intérprete de Libras, eu tenho que pensar na acessibilidade para aquele que tem mobilidade reduzida, para o deficiente visual, para o cego, né? Claro. Então, é pensar num todo. Outro detalhe, será que a pessoa tem um poder aquisitivo para conseguir acessar esse evento cultural?
Como que é isso? Como a gente pode proporcionar com que o estudante, que muitas vezes não tem um poder aquisitivo alto, Claro. possa assistir uma partida de futebol, né? Possa assistir uma peça de teatro. Então, isso é incluir, né? Claro. É pensar na sociedade como um todo. Geralmente a gente pensa única e exclusivamente na deficiência física, ou motor ou intelectual. Sim. Mas não é só isso. Não, pelo É muito contrário. mais que isso. Vai muito além. Com certeza. Tá? Bacana. Bem, você vive o dia a dia da sala de aula, né? Sim. Eu creio que você já tenha participado, observado alguns episódios. Teve algum assim que despertou seu interesse mais especificamente para trabalhar com inclusão social e educacional? Meus alunos surdos. Tá? Eu comecei aqui no Geraldo Enéas em 2006. Né? Dia 20 de janeiro de 2006 eu cheguei em Indaiatuba como cidadão indaiatubano, passei a morar aqui. Né? E eu tinha alunos surdos na escola, na sala de aula, mas eu tinha intérprete. Só que me incomodava eu tentar falar com eles e não conseguir. E aí eu fui aprendendo um pouquinho, né, de Libras com a Maura, que é uma amiga, uma eterna amiga que estava sempre acompanhando, muito cuidadosa com eles. E eu falei, gente, eu preciso aprender. Eu preciso aprender, eu preciso tentar, né? Aí eu queria me incluir, entendeu? Porque eu estava me sentindo excluído. E para isso que eu fiz? Eu fui buscar. Eu fui buscar cursos no estado, fui buscar cursos na ASDAI, que tinha a ASDAI aqui, a Associação de Surdos e Deficientes Auditivos de Indaiatuba. Cursos em plataformas, né? Então, para tentar conversar com eles. E isso abriu um leque, que aí eu comecei a ter mais acesso também às pessoas com deficiência visual, às pessoas com mobilidade reduzida. Então, minha esposa ainda falou assim, você viu como que atrai? Atrai porque você começa a prestar mais atenção. Com certeza. Então, a presença dos meus alunos surdos na sala de aula que mexeu comigo. Eu falei, não, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer com que eles se sintam também incluídos na sociedade, porque eu quero conversar com eles em Libras. Isso é fantástico. E nada melhor do que você, pessoalmente, né? Sem alguém, lógico, a presença do intérprete é maravilhoso, mas quando o aluno observa o professor conversando, se esforçando ali para conversar com ele diretamente, isso transforma a maneira que ele mesmo aproveita a sua aula ali, o ambiente dentro da sala de aula é espetacular. É porque falar em Libras é difícil. Precisa treinar todo dia, todo dia. Esquece os sinais, tá vendo? Eu ainda lembro algumas coisas, mas se você não treinar todo dia, você esquece. Vai embora. É como você falar um outro idioma, você tem que praticar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Mas depois veio então, a gente vai voltar a falar do seu trabalho de educador, mas depois, em segundo momento, veio esse novo desafio, que foi integrar a Câmara Municipal. Sim. Quais desafios você enfrentou ali ao tentar unir esse papel de educador e de legislador? Porque a gente sabe muitas vezes, conversamos aqui com outros amigos da Câmara, que muitas vezes o que você coloca no papel demanda um tempo, demanda uma série de barreiras, inclusive jurídicas e tudo mais, né, para ser colocado em prática e então se transformar em realidade. Para você, né, anos e anos de sala de aula, como é que foi unir essa experiência da sala de aula com o legislar e conseguir fazer essas duas frentes trabalharem juntos em prol da inclusão? Um desafio enorme. Porque assim, o professor geralmente ele é muito imediatista também. Claro. Porque ele tem ali 40 crianças e adolescentes para ministrar aula, para tentar fazer com que ele pense de forma coletiva, como um cidadão, e ele quer ver isso acontecer o mais rápido possível. Só que na hora que você vai colocar no papel, para que se torne uma lei, para que seja aprovada, para que seja colocada em prática, isso demanda um tempo. Tem tá? todo um processo. E aquilo você vai tentando buscar resiliência, né, que você tem que ter, e mostrando para os alunos, para o grupo ali da comunidade escolar, olha, gente, estou buscando, mas tem que ter um pouco de calma, paciência, para a gente chegar lá. Mas assim, como eu sempre falo para meus amigos e meus alunos, sou brasileiro, não desisto nunca. Não pode. Então vamos lá, devagar e sempre, entendeu? Então teve lei que foram 2 anos para eu conseguir fazer acontecer reunião atrás de reunião, tudo, para deixá-la redondinha, tá? Para colocar em prática. E aquilo, meu amigo, você elabora a lei, leva para o plenário para ser aprovada e depois sancionada pelo prefeito e colocar em prática. Sim. Que aí é um outro desafio. Com certeza. Tá? Vou até citar uma lei que nós aprovamos, que é a lei do acesso ao cartão do transporte coletivo para PCD. O que acontecia?
O PCD ele tinha que todo ano apresentar um laudo da deficiência dele. Mas a deficiência dele é permanente. Ele não vai deixar de ter. O PCD ele não é um portador de deficiência, ele tem deficiência. Portar, eu estou portando esse relógio. Eu tiro a hora que eu quiser. A deficiência ele não tira. Então, por que todo ano ele tinha que apresentar um laudo da deficiência permanente? É uma burocracia, né? Só constar no laudo, deficiência permanente. Aí nós conseguimos alterar isso. Ele apresenta um laudo só, tá lá. E a cada 3 anos, prova de vida. Isso facilita muito. Porque quem já tem a mobilidade normal tem dificuldade de ficar marcando médico com frequência. Imagina quem tem mobilidade reduzida. Pois é. Entendeu? Então isso facilitou muito. Nós aprovamos isso em 2023. Isso foi uma vitória. Só que o colocar em prática que é complicado porque às vezes o atendente da empresa não está informado dessa situação. Aí você tem que ir lá, né? Viu? Leva a lei, está aqui, ó. Coloca aqui no balcão para você estar ciente, né? E atender o PCD. Porque ele precisa dessa atenção. Claro. Porque eu recebi depois algumas mensagens, professor, não estão sabendo. Então vamos lá. E o sistema de comunicação, né, do Departamento de Comunicação da Prefeitura também fez esse trabalho de comunicar a empresa. Legal. Então tem todo esse processo. Claro. Né? Mas é importante que você está ali. Sim. E buscando e levando essas problemáticas. E isso precisa ser discutido. É porque não é só aprovar. Não é só elaborar e aprovar. Não, é você ver com que a lei está sendo colocada em prática. Exato. Tá? E eu tenho certeza também que essas leis, essas pautas e propostas que você apresenta, elas vêm do feedback da comunidade também. Sim, com Você certeza. Constante comunicação com essas entidades, com as pessoas que devem procurar o seu gabinete Isso. também. Então isso é mais uma prova desse trabalho que você faz aí do seu gabinete também. Porque a gente tem que ficar atento. Claro. Todo e qualquer local que você esteja, enquanto representante político, representante da população, se observou alguma coisa que está falhando, opa, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Aí, de repente, uma fala de um munícipe não foi nem para você, mas você observou que está tendo uma falha ali. Vamos buscar isso aqui. Claro. Porque é isso, você tem que estar atento, todos os olhares, ao de tudo, ficar atento a tudo. Tem que ter esse radar, né, ligado o tempo todo, não tem como. E você, como você avalia o cenário atual da inclusão nas escolas públicas e privadas? Não só de Indaiatuba, da região, eu tenho certeza que você conhece muitas escolas da região também com esse trabalho. Como é que você avalia esse cenário atual da inclusão? Ainda tem muito a percorrer, Sérgio? Temos. Sabe que a maior dificuldade no setor público da inclusão é a quantidade de alunos por sala. É isso eu venho brigando, não é de hoje, né? Venho conversando com o secretário municipal de educação. Também sou presidente do Fórum Municipal de Educação, então a gente batalha para que isso diminua esse número, tá? Não é fácil. Eu estive em Brasília em abril e conversei lá com o deputado federal, que nós buscamos algumas melhorias para redução de alunos por sala de aula, porque isso vai facilitar. Na rede privada, facilita, porque eu tenho um número menor de alunos em sala de aula. Então fica mais fácil você realizar o processo de inclusão. Mas na rede pública, a quantidade de alunos, 35, às vezes 40 alunos, dependendo da escola estadual, um pessoal tem até mais de 40. Gente, fica inviável. Você não consegue dar atenção para aquele aluno. Por mais que tenha um auxiliar em sala, que precisa também da sua atenção. Entendeu? Então, eu acho que o fundamental é reduzir o número de alunos por sala de aula. Que aí sim, nós vamos fazer uma verdadeira inclusão. Não estou falando que tem que ter 15 alunos, não é isso. Mas se eu conseguisse colocar 25 alunos por sala de aula, gente, estamos no céu. Aí nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Claro. Entendeu? Mas assim, eu acho que a gente tem caminhado muito quanto à questão de auxiliares em sala de aula. Isso melhorou de alguns anos para cá, nós não tínhamos. Né? Então, o professor também está se disponibilizando mais a aprender, né? Quanto à questão do autismo, quanto à questão do surdo, do deficiente intelectual. Então, o professor está sempre buscando, né, aprender. Que o professor é assim, né? Eu falo com meus alunos, nós somos uma vez estudante, sempre estudante. Independente da profissão que você vai seguir, você vai estudar para melhorar. Né? E o professor é um desses. Que chegam novas tecnologias, a gente tem que aprender. Quando veio a pandemia, meu amigo, foi um Deus nos acuda. O professor tem que dar aula online, que não tinha essa prática, entendeu? Buscamos, aprendemos. Então, é isso. Nós estamos dispostos a aprender, mas também queremos um retorno do poder público de, peraí, vamos diminuir. Não dá para diminuir em todas as escolas, mas vamos fazer um trabalho gradativamente ir diminuindo. Então, é isso que a gente precisa analisar e planejar. Tem que ser um trabalho de mão dupla. Sim. Né? É interessante isso que você falou.
Vamos falar um pouquinho agora de inclusão, saindo um pouquinho da sala de aula, como você mesmo falou no começo, Sérgio, é importante a gente falar, existem diversas formas de se incluir. Você falou dos shows, né, da área cultural de Indaiatuba, que eu amo de paixão. Sim. Você citou diversas opções aí que hoje impedem muita gente de conferir, né? Hoje Indaiatuba tem uma condição privilegiada, né? Temos grandes projetos abertos ao ar livre aí para que todos possam conferir. Mas seria interessante que isso fosse ampliado, até questões de teatro, né? No nosso teatro e tudo mais, mas também que isso fosse levado para a iniciativa privada também. Afinal de contas, né? Indaiatuba tem uma cena cultural muito forte, Sim. que tem muito para crescer ainda, mas tem uma cena cultural muito forte. Pensando especificamente em cultura, vamos ampliar um pouquinho, até porque não o esporte, quais seriam os melhores caminhos ou ferramentas hoje para que se pudesse ampliar o acesso a essas práticas esportivas e culturais ao maior número de pessoas possíveis? Olha, eu sou um adepto à prática da parceria público-privado. Tem que ter. O público não consegue fazer tudo. Não consegue. E aqui em Indaiatuba nós temos esse privilégio, né? Nós fizemos um evento agora, sábado, no Bosque do Saber, que eu consegui patrocínios com várias empresas, entendeu? Nós reunimos mais de 2.100 pessoas para observação de aves, para acesso ao contato com a natureza, né? Então foi aberto ao público. Nós temos, vou citar um outro exemplo que tem em Indaiatuba, o Maio Musical. Quantos cantores locais, regionais, nacionais que vêm para Indaiatuba e se apresentam para o público de forma gratuita. Mas isso por quê? Porque você tem uma parceria do público com o privado. Se a gente fortalecer essa parceria no Brasil todo, a população toda vai ter acesso. Tá? Porque quando você tem acesso à cultura, você diminui violência. Com certeza. Entendeu? Você diminui desigualdade. Porque as pessoas passam a buscar mais também. Nós damos um incentivo, né? É aquilo, dá a vara para a pessoa pescar. Então, isso precisa acontecer. Isso é política pública. Não é? E a empresa, estando junto, ela vai fazer acontecer uma política pública de qualidade, com eficiência. É fantástico você ir ali à alça da prefeitura e ver aquele espaço lotado de pessoas na apresentação do Maio Musical. Não é? É fantástico. Os mais diversos gêneros musicais e todo mundo curtindo e aproveitando ao máximo. Você vê famílias, levam lá cadeiras, tudo, o isopor, fica ali assistindo. Gente, é maravilhoso. Agora está enfeitando lá para o Natal, né? Todo mundo passa ali, meu irmão está aqui essa semana e falou assim, que coisa linda. Eu falei, você não viu iluminado ainda. Deixa ficar pronto. Porque isso é inclusão. Claro. É para todos. Só te contar um exemplo. O ano passado, eu estava lá no Dom Ildefonso, no Jardim Brasil, e eu falei com o secretário de Educação, falei, Ed, o pessoal do Jardim Brasil muitas vezes não tem acesso a algumas atividades da cidade porque fica longe. Claro. Nós vamos levar as crianças para a festa de encerramento, eu quero passar com um ônibus na frente da prefeitura para eles observarem o enfeite de Natal. Mas foi uma festa. Uma menina falou assim, professor, me deixa aqui, quero ficar aqui. Foi uma festa, ela não tinha visto ainda. Por quê? O pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo. Muitas vezes não tem tempo de trazer o filho lá do Jardim Brasil até a frente da prefeitura. E nós conseguimos proporcionar isso. Então isso que é gratificante ver na administração pública da nossa cidade. E a gente quer que isso seja assim para o Brasil todo. Tá? Não apenas em Indaiatuba. Claro. Mas que eu acho que a gente está no caminho certo. E que outras cidades também façam isso, para incluir verdadeiramente a população em todos os eventos. Sem dúvida. A gente pode fazer da nossa região aqui uma referência, né? Sim, com certeza. Tá, joia. Vou pedir licença agora, professor, para mais dois comunicados aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, né, agradecer mais uma vez aí o apoio da Indafire, né, empresa de soluções de segurança contra incêndios, com quase 30 anos de tradição, confiança e excelência. Olha os números. Mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos. Então, se você precisa de solução de segurança contra incêndio, procura lá a equipe da Indafire preparada para te ajudar da melhor maneira possível. E lembrando também que esse nosso podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania.
Sérgio, você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que é muito interessante a gente sempre falar, porque isso faz parte da evolução quando o assunto é inclusão. De que forma a formação dos educadores pode ser aprimorada? Né? Porque muitos já fazem isso, mas é lógico que sempre há espaço para mais. Para melhorar essa questão entre os alunos de deficiência ou com necessidades específicas dentro da sala de aula. Bom, é vivenciando essa situação deles, né? Tendo condições de trabalho, como eu falei, a questão da redução do número de alunos, isso é significativo. Eu posso oferecer cursos, tal. Gente, mas vamos reduzir o número de alunos, que isso vai ajudar e muito. As condições, e muito. Oferecendo cursos de aperfeiçoamento, tá? Teve até recentemente pós-graduação em autismo, né? Eu fiz um outro, mas teve um disponibilizado também pela Secretaria Municipal de Educação. E o professor está sempre em constante atualização. Claro. Tá? Se ele quer fazer a diferença, né, para atender os alunos, principalmente os alunos de inclusão, é constante formação. Tá? Isso é fato, não tem como, porque sempre surge algo novo, claro, que a gente não tem acesso. E na hora que chega aquilo, fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos dizer assim, fica menos pesado a situação do professor. Nossa, será que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho? Será que eu estou verdadeiramente incluindo? Né? Ter acesso às associações que fazem esse trabalho de inclusão. Né? As associações, vou citar um exemplo que dá a DVI, que faz um trabalho de inclusão da pessoa com deficiência. Um abraço para o Oswaldo lá e o Oswaldo, a Márcia, espetacular. Fantástico, sou fã de toda a equipe da DVI. Então, ter acesso a essas associações, levar essas associações também até as escolas, para que as pessoas vivenciem, vejam a dificuldade. Eu tenho um bilhete em casa guardado de uma aluna minha de um colégio privado, Melissa, o nome dela. E ela tinha mobilidade reduzida. Hoje ela é formada já. Esse bilhete ela me entregou, acho que foi em 2014, 2015, por aí. Reclamando principalmente das calçadas de Indaiatuba. Né? Então, algo simples que quem tem a mobilidade, vamos colocar normal, agora imagina no cadeirante. E a pessoa que precisa de uma muleta, de um andador. Então, são ações simples que vão fazer a diferença. Claro. Então, eu acho que não tem nada melhor do que vivenciar a situação da pessoa com deficiência, que precisa ser incluída. Tá? Se colocar no lugar do próximo é sempre o melhor caminho. É sentir verdadeiramente na pele. Falando de novo na DVI, ela faz um jantar às cegas. Meu amigo, fui jogar dominó uma vez com eles, tirando o jantar, mas o campeonato de dominó. E eu coloquei a venda nos olhos e eu fiquei aflito. Porque você tem que pegar a peça e manusear e sentir ali os números. E o Oswaldo mesmo, ele domina aquilo, ele foi campeão várias vezes, né? Pois é. E eu falei, gente de Deus, olha a situação. Então, é vivenciar que você vai passar a valorizar ainda mais. Com certeza. Né? Esse processo. A prefeitura fez um projeto há alguns anos atrás, eu me lembro bem, dessa vivência. Inclusive o Gaspar, o nosso ex-prefeito, uma cadeira de rodas, tentou fazer um trajeto ali e ele percebeu na pele que realmente era em vários pontos da cidade, né? Eu vi isso daí, verdade. Eu me lembro bem, porque é isso que você falou, é vivenciar o próximo, as dificuldades do próximo para saber a melhor maneira de ajudar. Sabe um outro que eu vi numa outra cidade, eu não lembro qual, tem a vaga para pessoa com deficiência. E às vezes a pessoa fala, só um minutinho. Sempre assim. Só um minutinho. Aí colocaram uma cadeira de roda nessa vaga e colocaram assim, 1 minuto faz diferença. Respeite, entendeu? E faz diferença. Muito. Então não use a vaga da pessoa com deficiência, porque ela já tem mobilidade reduzida. Pois é. Ela precisa daquela vaga para facilitar o acesso dela a uma farmácia, né? A um hospital. Então não tem esse negócio de 1 minutinho. Claro. Tá? O que não adianta, é respeitar. Eu queria saber, Sérgio, quais iniciativas você já falou aí do projeto de 2023, mas quais outras iniciativas você já implementou ou apoia para tornar as escolas mais acessíveis e inclusivas? Olha, eu fiz uma indicação até para que tenha oficina de Libras, né? E fazer um estudo para colocar Libras no currículo da rede municipal. Seria espetacular. Né? Meu amigo, as crianças pegam com uma facilidade. Eu tive a oportunidade de ficar 40 dias substituindo um professor e eu trabalhei, era da área de educação física, e eu trabalhei atividade física inclusiva. Então eu trabalhei vôlei sentado com eles, eu trabalhei também o dominó às cegas, e depois fui trabalhando também Libras com eles. Eles pegam numa facilidade que depois eles vinham conversar comigo em Libras. Entendeu? Então eles têm muita facilidade de aprender. E isso ajuda. Porque o que é legal? Você tem um aluno surdo na sala de aula, o colega dele na hora do intervalo conversar com ele em Libras. Não é?
Você está entendendo? O incluir não é só ter um auxiliar ali. Eu tenho que fazer com que a sala abrace essa criança, né? E converse com ela. Então tá na hora do intervalo lá, vai conversar com a criança em Libras. Isso é fantástico. Isso é inclusão. Então essa foi uma das iniciativas, né? De fazer com que a escola se torne um local de verdadeira inclusão. Sair do papel, tá? Essa é a questão. Tem outra também, né, Sérgio? Você, por exemplo, no seu dia a dia, muitas vezes a gente vê pessoas com deficiências chegando numa loja e não consegue pedir o básico ali, sabe? Ela está procurando alguma coisa e não tem um atendente preparado para fazer esse atendimento. Então, se você tem esse trabalho de base, essa criança aprendendo, às vezes levando para dentro de casa, ensinando os pais, isso se torna uma rede que amplia ainda mais essa inclusão aí, então, em vários aspectos do dia a dia. E olha como você falou uma coisa muito importante. Quando você tem uma pessoa com deficiência física, né, de mobilidade reduzida, você identifica. Ela está com uma muleta, ou ela está com andador, ou ela está com a cadeira de roda. Quando você tem um deficiente visual, um cego, ele está com uma bengala, ele está com um óculos escuro, geralmente você identifica. Claro. Você não identifica um surdo. Verdade. Você não identifica, a pessoa chega, você não tem nada que vai identificar que ele é surdo. Entendeu? É só na hora que você vai tentar falar com ele, aí ele vai falar que não consegue ouvir nem falar. Entendeu? Então, é essa a questão. Por isso que precisa ter pessoas preparadas para atender. Com certeza. Apesar que nós temos a Central de Libras online na cidade, que ajuda muito. Né? Para quem não tinha nada há alguns anos, agora tem a Central de Libras online, isso ajuda muito. Claro. Precisamos aperfeiçoar? Sempre. Claro. Mas tem ajudado. É isso aí. Tá? Nós estamos falando aqui de uma lei que você também conseguiu aí, um outro grande feito, foi disponibilizar, né, 5% das vagas de estagiários para PCD, aumentando, na verdade, para 10%. Isso. Como é que foi aí quando surgiu essa necessidade e qual a alegria de ver isso daí colocado em prática? Mais uma vitória, meu amigo. Quando eu vi lá 5% das vagas para estagiário PCD no setor público, eu falei, mas gente, por que 5%? Se no cenário nacional é 10%? Não, vamos alterar isso aqui. Opa, já propomos ali para alterar, todos os vereadores aprovaram, votaram favorável, e eu falei assim, beleza, alteramos, né? Vamos colocar em prática agora. Eu quero no meu gabinete um estagiário PCD. E eu tenho a honra e o orgulho de ter no meu gabinete um menino maravilhoso, que é o Gustavo Lorenzini. Ele é autista, tá? Ele tem um hiperfoco em jogos eletrônicos, em cinema. É um ser iluminado. Quero até mandar um beijo para ele, Gustavo Lorenzini, para a Selma, para o Jair Ruinho, que eu tenho o prazer, eu estou aprendendo com ele. O gabinete está aprendendo com ele. Eu falei para a Selma uma vez, né, a gente conversando, eu falei, Selma, o mundo precisava dos autistas, porque eles são verdadeiros, eles são sinceros. Claro. Ele não finge, ele demonstra o que ele é, o que ele gosta e ponto. E assim, aprovamos a lei, alteramos, agora vamos colocar em prática. Então, eu sei que no meu gabinete tem um PCD, eu quero que todo gabinete tenha um PCD. Eu quero que toda a estrutura da prefeitura tenha PCD. Isso é inclusão. Não é só aprovar, só alterar o papel. Aprovou, alterou, e aí? Vamos colocar em prática? É isso aí. E ele está fazendo a diferença. Meu amigo, eu passo uma pesquisa para ele realizar lá, para a gente elaborar algumas atividades no município. É meia hora, ele já vem com tudo registrado, hiper organizado. Onde ele deixa a caneta tem que ficar, porque se alguém mexer... Quem mexeu na minha caneta? Muito encrenca. Então isso para mim é muito gratificante, sabe? É fazer acontecer. É alterar a lei, ter a aprovação dos demais vereadores e colocar em prática. Certo? Isso é muito gratificante. Para mim, enquanto professor, isso é, assim, é um orgulho. Legal. E ter um ex-aluno meu... Aliás, todos os meus assessores são ex-alunos. Tá? Todos são ex-alunos. Isso é ótimo. Aliás, mandar um abraço também para o Gustavo. Eu conheci ele através de um amigo em comum no Topaz Cinemas. Lógico, né? E a gente parou alguns dias para conversar sobre games, sobre cinema. Tem uma hora que você tem que falar, não, chega, porque senão o assunto... Ele domina. Horas falando, demais. Ele me chamou uma vez para assistir um filme. Eu não lembro qual filme nós fomos assistir. E ele falou, professor, fique tranquilo. Eu vou comprar tudo aqui pela internet. Eu apanho para comprar pela internet. Ele já comprou tudo, comprou até pipoca, tal. Esse menino é fera demais, viu? Não é? Sérgio, estamos chegando ao final já, 30 minutos passa voando. Passa mesmo, hein? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga o papel da comunidade em tudo isso, né? Escolas, familiares, empresas. Qual é a importância do papel de todos esses pontos e todas essas pilares da comunidade dentro desse processo de inclusão na sociedade? Maravilha. Comunidade, é fundamental a participação de vocês
né, no processo educacional, no processo de inclusão de todos. O que eu peço para vocês? Confiem nos profissionais da educação. Nós precisamos unir forças, tá? Precisamos caminhar juntos. Então, dê esse voto de confiança para o professor, para o gestor, o coordenador. Não é fácil. Mas se a gente unir forças, nós vamos chegar ao denominador comum, que é a inclusão de todos. Como nós diríamos, né, dissemos no início do programa, não é só a inclusão da pessoa com deficiência, mas a inclusão social, a inclusão cultural, esportiva. E Indaiatuba faz esse trabalho com excelência. E a gente quer continuar fazendo, mas a gente precisa unir forças. A gente precisa pegar na mão um do outro, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Isso. Mas para isso precisa da confiança e da colaboração. Uma outra indicação que eu fiz, que é a escola de pais. Para as escolas receberem os pais e trabalhar junto. Entendeu? Não é apontar o dedo, não. É segurar na mão. Claro. Entendeu? Estou aqui para melhorar a educação do meu filho, a inclusão da sociedade. Então vamos caminhar juntos? Nós precisamos disso. Tá? E o pai entender que o processo educacional de formação técnica cabe ao professor, cabe ao diretor. Ele tem que dar a educação de base em casa. Porque na escola nós vamos dar continuidade nessa educação de base, mas focar na educação técnica, para formar um cidadão de bem e um excelente profissional. Então essa é a participação da comunidade, das empresas, né? Continuar tendo essa parceria público-privado para a gente desenvolver uma sociedade cada vez mais inclusiva, mais participativa. Eu acho que ninguém nega, né, Sérgio, a importância e a responsabilidade do poder público. Sim. Mas o que a gente não pode fazer é jogar tudo nas costas do poder público. Tem que perceber que o nosso papel e a nossa responsabilidade dentro desse processo, ele existe e ele é muito grande. Sim, com certeza. Cobrar o seu vereador é uma maneira, cobrar o seu deputado, cobrar o seu presidente é uma maneira de fazer isso. Mas não só isso, é oferecer ideias, oferecer a construção dessa sociedade que a gente tanto quer. Porque, como você falou, apontar o dedo é muito fácil, é muito simples, né? E hoje em dia as redes sociais estão aí para mostrar isso, né? Então, assim, a gente precisa assim, de boas ideias, de críticas construtivas, de críticas também, porque não, né? É assim que surgem as construções. Então é isso, é arregaçar a manga e trabalhar em prol da sociedade. Cada crítica que chega, a gente tem que analisar e melhorar o nosso trabalho em prol da sociedade. Nós estamos aí para isso. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os servidores públicos, né? Todos os funcionários do setor público, todos os vereadores, os políticos que fazem a diferença. Precisa fazer a diferença, gente. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Exatamente. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, professor, como faz? @professor Sérgio Teixeira, lá no Instagram, tá? Se quiser, posso divulgar até meu número de telefone? Por favor. WhatsApp, gente, 19991952375. Só me chamar no WhatsApp. Se eu não responder de imediato, que eu estou em sala de aula, mas depois eu respondo. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite. Nosso estúdio sempre de portas abertas para os outros temas e para outros projetos que você, porventura, aí, conseguir aprovar e colocar para a gente possa ajudar a colocar em prática junto à sociedade, aí, às empresas e tudo mais, porque esse trabalho é mais do que, como eu falei lá no começo também, é mais do que necessário. Ele é essencial nos nossos dias de hoje, né, Sérgio? Maravilha, meu amigo. Agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, pelo trabalho do Mais Expressão, tá? Muito obrigado por vocês levarem informação a toda a sociedade, não só de Indaiatuba, mas região, e sempre estarei à disposição de vocês. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Lembre-se, estamos sempre no nosso YouTube, lá o @maisexpressão, e em nossas redes sociais também. Obrigado e até a próxima.